E aqui então ele vem escrever esse livro falando um pouco dessa visão que ele tinha das doutrinas calvinistas, da doutrina bíblica, mas como fica a razão? Qual é a razão dele ter se dedicado a escrever um livro de tamanho considerável, né? Que nós temos aqui a edição em português, com algumas partes a mais, temos em torno de 350 páginas. Então, por que ele escreveu uma obra tão densa, com tanta argumentação? O que o motivou a isso? Tá. Edwards é muito conhecido no nosso meio brasileiro como sendo primordialmente um avivalista. E, de fato, ele teve uma contribuição muito importante nessa área. Mas pouca gente conhece o Edwards teólogo. Edwards, Sauer, teve uma formação filosófica muito boa. Para as pessoas terem uma ideia, Edwards foi treinado naquilo que hoje é chamado de Universidade de Yale, ele estudou lá, e ele começou o curso universitário com 12 para 13 anos, eu não tinha nem terminado 13 anos. Isso era precoce mesmo para os dias dele. E ele termina 4 anos depois como o primeiro da classe. Então, quer dizer, além de ser precoce, ainda... Então, ele era um homem de habilidades intelectuais incomuns, mas que foi treinado nessa tradição puritana que a gente falou. O que acontece? Um homem com habilidades incomuns e que lia os filósofos da época, ele interagia com vários dos filósofos, ele conhece bem John Locke, ele parece ter interagido com George Berkeley, Nicolas Malebranche, com tantos outros nomes, ele leu David Hume, ele leu esses caras todos, então ele conhecia alguns dos grandes nomes da filosofia, só que comprometido com o calvinismo, o que Edwards mais repete, e essa é a razão da obra, ele percebe uma crescente influência do arminianismo dentro da Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é o contexto no qual ele está inserido. Mas eu tenho que explicar para os meus ouvintes o que é o arminianismo de Edwards. Não é que Edwards fosse um calvinista que é intolerante para com outros religiosos, não é isso. É que arminianismo... Ficaria debatendo na internet nos dias de hoje, isso, brigando, né? Não é isso. Edwards entendia que as pessoas que faziam uma defesa em prol da independência humana, da autonomia humana nas suas escolhas, estavam se distanciando de um Deus soberano e de um controle benéfico e de um entendimento da história da redenção que leva em consideração esse Deus soberano. E aí, junto com o arminianismo, estavam outras tendências perigosíssimas, como é o caso dos efeitos do iluminismo. Então, por exemplo, Edwards também debateu, e ele às vezes bota no mesmo pacote, os deístas, que tinham uma visão da vontade humana de maneira muito semelhante. Então ele vê o crescimento de conceitos que são muito negativos ao seu ver. Ele está muito preocupado com o que pode acontecer com a Nova Inglaterra, porque a Nova Inglaterra, no seu início, foi fortemente influenciada por denominações que carregavam a tradição calvinista. Entendeu? E agora está chegando gente que está influenciando até saindo do que a gente chamaria de evangélico, indo para um deísmo. Então Edwards vê isso como um grande perigo. Então um dos grandes projetos de vida é escrever teologia contra esse tipo de influência. E o Liberdade da Vontade é a obra-prima dele nesse projeto. Ele escreve outras, mas eu creio que Liberdade da Vontade é talvez o primor desse combate ao que ele via estava enchendo e, na visão dele, contaminando a Nova Inglaterra.